Então, vamos lá. Deixa eu iniciar aqui com a apresentação no PowerPoint. Eu vou acompanhando aqui. Ok, mudou o slide aí, eu acredito, para todos, né? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho do setor de atendimento da BGM Rodotec. Hoje, nós somos em aproximadamente 70 profissionais, atendemos em média 7 mil tickets mês. Quando a gente fala ticket, é a entrada da demanda, né? Porém, aqueles trâmites que a gente faz, o trâmite de cada um dos tickets, a gente tem, em média, 33 mil trâmites mês, né? Então, o volume é bastante grande. No ano de 2016, a média de satisfação do atendimento foi de 97,8, então são aquelas estrelinhas que vocês classificam para a gente nos tickets. Isso é muito importante para a gente, porque sempre a gente analisa muito aquilo, faz parte dos nossos indicadores e também sempre que tem algo anormal, a gente procura tomar uma ação para melhorar na medida do possível. Hoje, 57% dos atendimentos são concluídos no mesmo dia, né? E também um outro dado interessante é que 96,4% dos tickets tiveram a primeira resposta em menos de 2 horas, que é uma meta interna que a gente tem aqui também. Tá? Um outro dado que a gente não colocou no slide aqui, mas que eu acho que vale a pena citar, é que o tempo médio da equipe aqui dos profissionais, o tempo médio de casa é de 5,4 anos, né? Então, a rotatividade da equipe é muito baixa, isso é bom, porque a gente consegue ter profissionais muito experientes no time. E uma outra curiosidade, o tempo médio dos profissionais da BGM Rodotec como um todo, que tem aproximadamente 240 profissionais, é de 6,3 anos, né? Então, a equipe realmente está com a gente há muito tempo. Isso a gente encara como um bom sinal. Falando um pouquinho agora do portal do cliente, a gente colocou ele em operação em maio de 2016. Então, ele é relativamente novo, tem menos de um ano, mas a gente tem recebido muitos feedbacks positivos sobre ele, né? A gente tem tido bons resultados e a gente ganhou com ele muita simplicidade, uma melhor performance, né? E hoje ele está integrado ao Globus. Durante a apresentação eu vou mostrar isso para vocês, que é um recurso muito interessante. Nós conseguimos, né, uma maior facilidade para a gestão dos atendimentos, tanto eletrônicos como telefônicos. E para quem trabalha com grupos empresariais, tem um recurso também muito bacana que eu vou mostrar para vocês, que é a gestão de tickets multi-empresa. Então, com o mesmo usuário, a gente pode abrir tickets para empresas diferentes e pode gerenciar os tickets de todas as empresas. Tá? Existe também a possibilidade do solicitante concluir e avaliar a sua satisfação para cada um dos atendimentos. O site ele é responsivo, vou mostrar também para vocês como isso funciona. Essa responsividade é o que? Ele funciona tanto num browser quanto num aparelho mobile, como um iPad, um celular, enfim. Eu vou mostrar para vocês como ele se comporta. E possui também um tour guiado, que a gente vai ver aqui na sequência, tá bem? Então, para a gente acessar o portal, existem duas formas. Ou eu posso entrar no site da BGM Rodotec e clicar em Portal do Cliente, ou então eu venho através desse link, que é portaldocliente.bgmrodotec.com.br. Então, a partir de agora, eu vou mostrar o portal na prática e tudo que eu falar aqui, na verdade, essa apresentação que eu iniciei o uso dela, ela vai estar mostrando cada uma dessas etapas, né? E posteriormente a gente vai disponibilizar esse material para vocês. Esse conteúdo que a gente está apresentando, ele está sendo gravado e depois também a gente vai disponibilizar esse conteúdo na web. Então, se alguém quiser rever, quiser pegar alguma parte aí para esclarecer alguma dúvida, esse material estará disponível. Então, vamos lá, eu vou mudar a tela aqui para a gente poder visualizar o portal na prática. Só um minutinho. Legal. Então, a gente tem aqui o site da BGM Rodotec. Eu vou clicar aqui em Portal do Cliente. Aí apareceu para vocês. Então, tem aqui, ó, ele pode ser acessado tanto por aquele endereço ou por esse aqui, portaldocliente.bgmrodotec.com.br. Nessa tela de abertura, nós temos dois recursos que vale a pena ser citado. Um deles é o Esqueci Minha Senha e o outro é o Primeiro Acesso. Então, vamos supor que você tenta entrar e não lembra a senha. É um recurso muito simples,
que usa-se muito na internet. É só você informar o seu e-mail e enviar, e você vai receber um e-mail com um link para você definir a sua senha. Até aqui nada de anormal. Esse primeiro acesso, que é um pouquinho diferente, clicando nele, ele também vai pedir o seu e-mail. Só que o que acontece? O seu e-mail precisa estar cadastrado como usuário do portal para você ter acesso. Se você tentar usar um e-mail que não está cadastrado, vou colocar um e-mail qualquer aqui, que eu sei que não existe, e enviar. Olha o que ele vai dizer. E-mail não cadastrado. Favor procurar o administrador do Globos na sua empresa ou enviar uma mensagem para relacionamento.sp pedindo para que seja feito o seu cadastramento. Tá? E eu vou mostrar essa questão do administrador tratando, mas então existem as duas formas. Esqueci minha senha ou primeiro acesso para quem já está cadastrado e ainda não acessou. Nesse momento ele vai gerar a primeira senha. Tá? Eu criei alguns usuários aqui para a gente fazer algumas simulações. Então eu vou iniciar a apresentação com esse Key User para mostrar alguns recursos interessantes que eu deixei disponível nele. Vamos lá. Legal. Então, como é a primeira vez que eu acesso com esse usuário, ele sempre vai mostrar um tutorial. É um tour que a gente tem em todas as telas do portal para a gente conhecer um pouquinho dos recursos. Então, quando a gente clicando no próximo, ele vai explicando cada uma das funcionalidades da tela. Próximo, próximo, e assim vai. Se eu quiser voltar para o anterior, voltar. Se eu quiser desistir do tour, é só pressionar um ESC. Mas, de repente, a gente fala, poxa, eu queria dar uma passada no tour novamente para relembrar algum recurso. É só clicar aqui nessa interrogação que ele vai reiniciar o tour da tela. Tá? Então, o tour está disponível o tempo inteiro, não é só no primeiro acesso. Um passo que a gente considera muito importante logo no início dos trabalhos é acertar a configuração do usuário. Então, clicando aqui no nome do usuário, ele aparece esse menu Editar o Perfil. Clicando no Editar o Perfil, aqui existe a possibilidade de colocar uma foto, então é só clicar em cima da foto aqui para incluir a sua foto. Fundamental colocar o telefone direto, se tiver um ramal, também o celular é importante, para que a gente possa retornar a ligação. Às vezes a gente recebe a ligação aqui, e aí a gente não conseguiu atender naquele momento, vai retornar, fica difícil de achar a pessoa. Então é importante colocar esses telefones diretos aqui. Só um aviso que o nosso sistema de telefonia, eu não sei o que acontece, que toda ligação que a gente faz, ele aparece como privado, né? Não aparece o número da BGM Rodotec. Isso aí não foi uma opção nossa, até algum problema que tem com a operadora de telefonia que a gente ainda não conseguiu resolver. Tá? E nessa tela, então é importante colocar os dados aqui, e a senha também pode ser mudada por aqui. Ó. Precisa digitar a senha atual e a nova senha aqui, repetir a senha. Então, é um recurso também que a pessoa tem essa autonomia, essa liberdade para definir a sua senha, tá? Legal, então vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui num recurso que só o administrador do sistema tem acesso. Esse usuário que eu estou conectado, esse Key User, ele está classificado como administrador do portal. A partir do momento que ele é administrador, aparece esse botão aqui à esquerda para ele, administrador, com esses dois recursos. Para alguns clientes só aparece o cadastro de usuário e para outros clientes aparece o cadastro de usuário e o usuário-chave. Tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro, vamos entrar nesse cadastro de usuário. Eu, como administrador do portal, eu posso cadastrar novos usuários, excluir usuários ou inativar usuários. Então, já aproveito para pedir o apoio de todos que forem administradores para fazer essa manutenção, porque para a gente é importante ter acesso a essa informação atualizada para a gente poder aprimorar a comunicação com os usuários Globos. Tá? Então, vou pegar aqui esse usuário grandi@icloud e vou alterar. A tela ela é muito parecida com aquela da edição dos dados, né? Só que aqui eu estou fazendo a edição de dados de outros usuários e algo diferente que eu tenho aqui é a possibilidade de inativar o usuário. Então, vamos supor que o usuário foi desligado da empresa. Eu posso chegar aqui e inativar. Ou então, imagina que a gente está falando de um grupo empresarial, que eu pertenço a um grupo empresarial. Aqui em clientes, todos os clientes que você tiver acesso vão aparecer nessa lista aqui.
Então, você vai poder pegar esse usuário e associar a mais de uma empresa e também vai poder permitir que esse usuário seja um administrador do portal. Porque pode ser que no TI de uma empresa o time seja de 3, 4, 5 pessoas. Não há problema nenhum definir essas 4 ou 5 pessoas como administradores do portal para todos colaborarem ali e manter sempre esse cadastro atualizado e fazer a gestão dos tickets da forma adequada. Tá? Então, esse é um recurso importante. Aí, novamente, reforço o pedido de ajuda aí para que vocês possam manter esse cadastro sempre atualizado, tá bem? Esse recurso que a gente tem aqui de excluir, ele só vai funcionar se o usuário não tiver nenhuma movimentação no portal. Então, pode ser que na sua empresa existam usuários muito antigos, porque quando a gente colocou o portal em operação, a gente importou o cadastro de usuários do sistema anterior. Então, eventualmente, você vai entrar lá, você vai ver gente que já não pertence mais ao quadro. Muito provavelmente, esse usuário você vai conseguir excluir. Por quê? Porque ele só foi importado e não tem movimentação nenhuma. Para quem tiver movimentação, infelizmente, a informação não pode ser excluída, mas é importante inativar esse cadastro de usuário. Então, ele mostra aqui, ó, esses 3 usuários, todos eles estão ativos no portal, ok? Legal, então de cadastro de usuário é isso. Eu posso incluir novos usuários. E esse recurso de mesclar é quando, eventualmente, o cadastro não está certo, eu falo, esses 2 usuários são a mesma pessoa. Então, eu venho aqui e mesclo esse cadastro, né? E para eu incluir um novo, é só clicar aqui, ele aparece aquela tela simples para fazer a inclusão e associar a empresa. Tem um outro recurso aqui, nesse usuário ele está habilitado o conceito de usuário-chave. Nós consideramos esse recurso extremamente importante. Porque imagina o seguinte, hoje nós temos muitos usuários do Globus. Então tem o usuário que conhece muito do Globus e tem o usuário que conhece menos do Globus. Se a implantação for recente, nós temos a figura do usuário-chave. Esse usuário-chave ele participou de todas as etapas da implantação. Desde as entrevistas até a fase as devolutivas do plano de aderência, ele participou da parametrização do módulo, etapa cadastral, movimentação e validação. Então, quer dizer, ele adquiriu um conhecimento ali muito importante para a empresa. Nem todos os usuários conseguiram participar de todas essas etapas. Então, o que acontece? Imagina que a gente libera para todos os usuários da empresa ligarem para a BGM Rodotec. Pode ser que um usuário que não conheça muito bem os recursos, não conheça muito bem a história dessa implantação, que ele entre em contato conosco, ele faça algum pedido ou ele leve o atendimento para um caminho que eventualmente vai mudar alguma parametrização do módulo. Como não existe esse conceito de usuário-chave na empresa, teoricamente todo mundo pode fazer isso. A gente aqui do atendimento não tem como definir quem pode ou quem não pode fazer. E eventualmente a pessoa muda algo importante na empresa. No conceito do usuário-chave, o que a gente faz? A gente define quem são os usuários responsáveis por aquele módulo e quem pode entrar em contato com a BGM Rodotec. Aí, no caso, imagine essa pessoa que conhece um pouco menos do Globus ou que não participou do todo, se ela tiver alguma dúvida, o que ela vai fazer? Ao invés de ligar para a BGM Rodotec, ela vai consultar o usuário-chave. Muitas das respostas o usuário-chave vai ter. A resposta que ele não tiver, o que vai acontecer? O usuário-chave vai ligar para a BGM Rodotec, ele vai esclarecer essa dúvida, ele vai repassar para a pessoa que estava com a dúvida. O bom disso é que o usuário-chave ele vai se tornar um usuário cada vez mais experiente, com mais conhecimento, né? Então, esse é um recurso muito importante. Se a sua empresa ainda não utiliza esse recurso, recomendo que o façam. Né, que entrem em contato com a gente, podem enviar um e-mail para mim, emerson.grande@bgmrodotec.com.br, que eu ativo esse conceito de usuário-chave e libero para vocês fazerem a configuração. Como que é feita essa configuração? Então, a partir do momento que a gente liberar o conceito de usuário-chave para a sua empresa, vai aparecer esse item aqui, usuário-chave. Aqui, o que a gente vai selecionar? Quem é o usuário? Então, por exemplo, esse usuário emerson@icloud.com, olha o que acontece. Ele tem direito a acionar o nosso atendimento para os módulos de abastecimento, acidente e ambiente apenas. Os demais módulos ele não consegue
abrir ticket, não consegue entrar em contato conosco. Já o usuário grande, @iCloud, ele tem acesso a um outro conjunto de módulos. E o usuário Key User, esse usuário, ele é administrador, né? Como dá para perceber o item ativo. O administrador, ele pode ter acesso a todos os módulos. A gente não precisa habilitar nenhum individualmente, porque ele vai conseguir acesso a todos os módulos, tanto na abertura de ticket, quanto no acesso ao atendimento telefônico. Tá? Então, a partir do momento que vocês fizerem isso, vocês habilitarem, vocês têm a liberdade de definir quantos usuários vocês quiserem por módulo. Então, imagine o seguinte, o módulo de cargas ele é um módulo que tem muitos recursos embutidos. Então, é comum que a gente tenha mais de um usuário-chave responsável por esse módulo. Um que é responsável pela operação, o outro que é responsável pela tabela de preços e assim por diante. Módulo de RH é muito comum também a gente ter mais de um usuário. Por quê? Porque tem um responsável pela parte médica, tem um responsável pela parte de treinamento, recrutamento e seleção. Não há problema nenhum ter mais de um usuário-chave por módulo. Tá? Mas o legal é que a gente limita o acesso ao atendimento e a gente forma uma pessoa com cada vez mais conhecimento daquele produto. Tá? Eu vou mostrar para vocês como se comporta o sistema na abertura de um novo ticket. Então, eu estou com o usuário administrador, eu vou fazer a simulação de abertura de um ticket. Olha lá, como é a primeira vez que eu entro nessa tela, ele ativa o tour. Então, vou terminar para ele não aparecer mais para mim nessa tela. Então, vou fazer a simulação aqui para o sistema Globus. Notem, primeira coisa que ele fez, ó, ele apresentou uma mensagem explicando o que é o conceito de usuário-chave. Tá? Vou terminar aqui. Aqui, ele aparece, se eu clicar nessa chave, ele vai ativar essa informação, que é o detalhamento do que é o conceito do usuário-chave. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, no caso do administrador, todos os módulos estão ativos, ok? Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou sair e vou conectar com outro usuário, vou conectar com o usuário grande. Vou clicar na abertura de um novo chamado, Globus, e eu vou selecionar o módulo aqui. Olha o que acontece. Ele habilitou somente o módulo de arrecadação, ativo, cargas e componentes. O módulo de abastecimento, acidentes, ambiente, não habilitou. Ele não consegue abrir ticket para esse módulo. Mas, de repente, ele fala, poxa, a minha dúvida é sobre o módulo de abastecimento. A quem eu devo recorrer? Posicionando o mouse em cima, o cursor em cima do módulo de abastecimento, ele mostra, ó, o usuário-chave desse módulo é o Emerson Grande. Então, quer dizer, o administrador pode abrir para todos, o usuário-chave ele vai abrir só para o módulo que ele é responsável, ainda assim, se ele tiver alguma dúvida e quiser saber quem é o usuário-chave para pedir apoio, é só posicionar o mouse em cima do módulo que ele vai mostrar quem é o usuário ou os usuários responsáveis por aquele módulo. Tá? Então, reforço é um recurso muito interessante que garante a qualidade da informação para o cliente, né? E é importante que esse recurso seja habilitado. Então, quem tiver interesse, me mande um e-mail que a gente ativa esse conceito. Eu vou aproveitar que eu estou nessa tela e vou fazer a abertura de um chamado, porque eu quero mostrar outra coisa para vocês. Ticket webinar, eu estou... descrição. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Notem que esse usuário ele não é administrador. Não apareceu aqui o botãozinho de administrador para ele. Então, eu vou abrir um chamado com o usuário Grandi. Para abrir o chamado, eu seleciono o sistema, módulo, digito o assunto, a descrição, posso ainda incluir anexos, é só eu clicar aqui, clico aqui, seleciono o arquivo, está lá. Posso manter esse arquivo, posso remover, enfim. Então aqui nós conseguimos anexar até 10 arquivos com no máximo 20 MB cada um. É bastante informação, né? Vou deixar sem arquivo e vou gravar. Legal. Deixa eu ver, vai aparecer a tela para vocês. Acho que está atualizando ainda, só um minutinho.
Aí atualizou a tela. Legal. Então aqui nós abrimos um ticket. Nessa tela de detalhamento, que informações eu tenho? O número do ticket, que é gerado automaticamente pelo sistema, a data e hora de abertura, o sistema, o módulo, quem é o responsável na BGM por esse ticket, por hora ainda ninguém, né, porque ele foi aberto para o grupo N1. E quem é o contato, que sou eu, o usuário grande, e o status do ticket. Ok, o que eu quero mostrar para vocês? Eu vou sair desse usuário e eu vou entrar novamente como usuário administrador dessa empresa, do portal nessa empresa, né? Olha o que acontece. O ticket que foi aberto agora pelo usuário Grandi apareceu para ele. Por quê? Porque quem está como administrador do portal, ele enxerga todos os tickets abertos por todos os profissionais da empresa, né? Então é um recurso bastante interessante também. Tá? E aí olha que legal, eu vou clicar aqui no número do ticket para acionar o detalhe. Um minutinho, a tela está demorando. Ela atualiza aqui para mim, mas demora um pouquinho para atualizar para vocês aí. Só mais um minutinho, por favor. Legal, agora atualizou. Então apareceu o tour, vou finalizar o tour. Eu sou o administrador do sistema. Esse ticket não é meu, ó, que eu estou olhando aqui em cima, eu sou o key user, mas eu estou vendo o ticket do Grandi. Olha que recurso interessante o administrador ele tem. Ele pode aqui, eventualmente, mudar o contato do ticket. Porque vamos supor que o Grandi ele saiu de férias, ele vai ficar 30 dias de férias. Então o que o administrador faz? Olha, eu quero passar o ticket para o meu nome. É só selecionar o nome dele. Ou senão ele fala, olha, eu quero escalar esse ticket para outro profissional. Ele pode fazer isso aqui com tranquilidade. É só fazer esse recurso, ele precisa fazer essa alteração. Notem que apareceu um balãozinho aqui de um aviso, que ele está dizendo o seguinte, ó, para essa alteração entrar em vigor, é necessário enviar um trâmite. Então, eu preciso gerar um novo trâmite aqui. Alteração de contato. Posso escrever qualquer coisa aqui, né? E enviar, aí sim ele grava esse novo contato. Tá? Mas eu não vou fazer essa alteração não, porque eu quero mostrar para vocês um recurso bem legal disponível, que é esse seguir, esse conceito de seguidor. Qual que é a dinâmica do portal? Se eu sou um dono do ticket, toda vez que esse ticket sofre uma alteração, eu vou ser avisado. Eu vou receber um e-mail e também vai vir aparecer uma mensagem nesse sininho aqui, né, avisando que houve uma alteração naquele ticket. Então é legal que eu abro o ticket, alguém da BGM Rodotech respondeu, eu vou receber um e-mail e o sininho aqui vai tocar. Eu vou pegar esse ticket aqui que não é meu, eu sou um administrador, esse ticket é do Grandi, eu vou marcar como seguidor. Se vocês repararem, o olhinho ficou verde aí. Significa o seguinte, que eu estou seguindo esse ticket. Vou sair e vou entrar novamente com o usuário Grandi. Então, eu tenho aqui o meu ticket, vou entrar no detalhe do ticket. Legal, só um minutinho para atualizar aí, que aqui já foi. Só mais um minutinho. Aí, legal, atualizou. Então, eu vou fazer uma interação no meu ticket. Vou colocar aqui, vou registrar um novo trâmite. E vou clicar em enviar. Confirmar a operação, sim. Então, ele mostra aqui na parte inferior. Olha lá, ele mostra na parte inferior esse novo trâmite. Ok, não apareceu nenhum sininho, não apareceu nada. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e eu vou conectar novamente com o usuário, com o administrador que está seguindo esse ticket, para vocês enxergarem lá qual que é o comportamento do portal. Então, key user, vamos supor que eu estou conectado, estou trabalhando com o usuário. Então, olha o que acontece, ó. Ele mostra aqui um sininho, né, um aviso no sino, falando, olha, tem alguma movimentação que você precisa ser informado. Então ele fala, olha, esse ticket 417 foi atualizado. Se eu clicar no ticket, ele vai abrir o detalhe para a gente ter acesso.
Notem nessa parte inferior que o meu Chrome, o navegador que eu estou usando é o Chrome, ele está ativo para poder enviar notificações do portal. Então, ele também aparece uma notificação aqui, que se eu clicar sobre a notificação, ele vai abrir o detalhe do ticket. Então, eu como administrador que estou seguindo esse ticket, eu percebi o seguinte, olha, o Grandi ele colocou um novo trâmite. Então, isso aconteceria se a BGM Rodotec tivesse colocado um novo trâmite ou se o próprio dono do ticket tivesse colocado um novo trâmite. Eu, no meu dia a dia, uso muito isso aqui, né? Porque tem alguns tickets que merecem uma atenção especial. O que, que eu faço? Eu vou lá e eu ativo essa informação como seguidor para eu ser notificado sempre que o ticket sofrer alguma alteração. Tá? Para o administrador, então, isso é muito importante. Para o dono do ticket, não precisa, né? Porque ele vai ser notificado sempre que houver uma interação no ticket, um novo trâmite. Mas no caso do administrador, é sempre muito importante que ele vai conseguir identificar isso. Sobre aquele conceito que eu falei que o portal é responsivo, olha o que acontece. Eu vou diminuir o tamanho da tela. Eu diminui o tamanho da tela, olha o que ele fez. Ele automaticamente mudou o posicionamento da tela. Então, ele colocou os campos que estavam à esquerda, ele colocou na parte superior, e os campos que estavam à direita, ele colocou na parte inferior. Então, por isso que é possível utilizar o recurso tanto no iPad quanto no celular, né? Qualquer recurso mobile. E os itens de menu que estavam à esquerda, eles vieram aqui para cima. Ó. Então, você clica aqui em cima, ele aparece os itens de menu. Então, esse que é o conceito de responsividade do portal. Legal? Então, vamos lá, vamos seguir. Eu, como administrador, eu também posso inserir novos trâmites aqui, tá? Não tem problema nenhum. Vou fazer isso aqui só para a gente não precisar sair de tela, mas um recurso legal que é importante o uso. Vamos supor que o ticket recebeu alguns trâmites aqui, o usuário abriu o ticket, a nossa equipe respondeu o ticket e o assunto foi concluído. É fundamental que vocês nos ajudem e orientem todos os usuários a concluir as demandas também, né? Então, vamos supor que nesses 2 trâmites aqui o assunto foi concluído. Aí, o que eu posso fazer aqui? Colocar um novo trâmite, notificando que o assunto foi concluído, só que eu preciso fazer o quê? Ó, clicar nesse botãozinho, nessa chavinha aqui, né, para indicar ó, que o item foi concluído e enviar. Confirma a operação. Olha o que acontece. A partir do momento que eu concluo uma demanda, ele habilita aqui na parte inferior as estrelas para vocês poderem classificar o nosso atendimento. Aqui é só um tour, né, identificando, como é a primeira vez que ele acessa aqui nesse usuário, então ele está explicando como funciona cada um dos conceitos de avaliação. Então, o primeiro conceito, qualidade do atendimento, a gente está avaliando o profissional. Né? Se ele foi cortês, se ele foi atencioso, enfim, é o atendimento do profissional. E na parte inferior, solução como um todo, é avaliar a solução da sua demanda. Né? Então, você abriu uma demanda e como que ela foi solucionada. Então, a gente acabou dividindo aqui para entender exatamente onde a gente precisa atuar. Muito importante que vocês nos ajudem também colocando comentários sobre a avaliação. Assim, fica mais fácil da gente entender o porquê daquela quantidade de estrelas para a gente poder também aqui internamente tomar alguma ação. Tá? É só fazer isso aqui e confirmar. Um outro detalhe que eu esqueci de falar, vocês podem... Ah, não, desculpa, é isso mesmo. Confirmar aqui. Ok, o ticket foi avaliado. Tá? Então, isso aqui é bastante importante. O pedido de ajuda aqui é que vocês concluam as demandas também, não esperem a gente concluir, né? Isso aí é fundamental. E aí os recursos que podem ser bem utilizados aqui é a questão do seguidor, a alteração de contato e a avaliação, além do trâmite, né? Dos trâmites em si. Legal, vamos em frente. Todos os tickets têm a possibilidade de gerar uma impressão. É só clicar aqui nessa impressorinha que ele vai mostrar um preview aqui para poder imprimir, né? Então, o recurso está disponível também nessa tela de detalhes dos tickets. Legal, agora eu vou voltar aqui, eu vou entrar na tela de lista de tickets.
Essa lista de tickets é a tela principal do portal. Não está aparecendo nenhum ticket, por quê? Porque eu tenho aqui alguns filtros prontos. Não concluídos, concluídos, todos os tickets. Então, o padrão é o seguinte, é só mostrar os tickets que não estão concluídos. Tá? Aí você tem a opção, eu quero todos os que estão concluídos, ou todos os tickets, no caso, todos vão ser esses aqui mesmo, né? Então, você tem alguns filtros prontos aqui para ajudar. Então, vamos deixar todos os tickets, ele mostra o seguinte, nessa lista apareceram 5 tickets. Todos os, olha lá, quem que abriu o ticket? É o solicitante aqui, é o Grandi, o Key User, o Emerson Grande, então tem diversos tickets. Se ele não fosse administrador, ele só iria ver esses 2 tickets do Key User. Como ele é administrador, ele vê todos. E um recurso que eu gosto e utilizo bastante aqui também nessa tela, são os recursos de filtro. Né? Então, os filtros, eles funcionam de que forma? Em alguns casos, quando eu tenho pré-cadastro, eu tenho esse filtro disponível na parte superior. Então, aqui eu posso fazer uma seleção múltipla. Eu posso selecionar todos, eu posso selecionar apenas alguns status. No filtro de data também, ele aparece na parte superior, para eu selecionar o D até, né, de um período. Olha lá, sempre com data. Aqui é o sistema. Então, eu posso selecionar alguns sistemas. Então, sempre que eu tenho um cadastro pronto ou data, eu consigo fazer um filtro múltiplo. Nessa parte inferior, eu consigo fazer o filtro nas seguintes condições. Eu posso digitar algo aqui, eu posso falar que eu quero que o filtro ele comece com aquela instrução que eu estou passando, que contenha, não contenha, que termina com, que é igual ou não é igual. Eu uso muito esse contém. Vamos fazer um teste aqui, ó, que eu quero que contenha a palavra BA. Então, ele trouxe para mim só esse ticket aqui, ó, por causa do abastecimento. Então, ele trouxe BA. Se eu quiser só BI, então ele trouxe, ó, do webinar, ele trouxe esses 4 itens. Aquele do abastecimento não tinha. Né? Então, é um recurso bem legal que eu uso bastante. Tá? Ainda nessa questão de data, eu posso consultar uma data específica. Ó, ele tem alguns recursos igual, não é igual, é menor. E aqui na parte inferior eu coloco o dia específico. Eu quero dia 4, que é o dia de hoje. Ó. Então, é esse ticket que a gente abriu, é esse ticket que a gente interagiu. Tá? Então, esses recursos aí, eles funcionam muito bem e eu uso muito. E aqui na lista de tickets ainda, a gente tem esses recursos que estão disponíveis aqui embaixo, que eles são interessantes também. Tá? Então, começando aqui por essa engrenagem, ele mostra o seguinte, ó, salvar grid automaticamente ou restaurar padrões originais. Ele vem marcado como default para salvar o grid. Então, o que significa? Se eu arrastar essa coluna daqui para cá, e se eu diminuir essa coluna, por exemplo, o que acontece? Quando eu sair e voltar, ele vai obedecer esse novo padrão. Se tiver desmarcado aqui, eu faço a alteração, mas quando eu sair e volto, ele não vai gravar o que a gente fez, ele vai manter a situação anterior. Se a gente clicar em restaurar padrões originais, o que ele faz? Ele remove todos os campos que vocês colocaram, todos os posicionamentos e volta ao padrão do portal. Tá? Aqui nessa parte inferior a gente tem outros recursos. O primeiro deles aqui é exibir e ocultar. Então esse aqui é um seletor de campos. Vamos supor que a gente fala o seguinte, ó, essa quantidade de trâmites por hora não me interessa. Então eu venho e arrasto para cá. Ele tira da visualização. Último trâmite por hora não me interessa. Adequações, isso aqui me interessa. Né? Então você vai movimentando, ocultando ou exibindo os campos que, dada da conclusão, olha, eu não quero, eu quero deixar com menos campos possível, o menor número de campos possível para caber tudo em uma tela só e eu não ter a barra de rolagem aqui. Pô, legal, consegui. Cliquei. Como a informação aqui da engrenagem está para salvar, na próxima vez que eu entrar, ele vai obedecer esse formato aqui. Então, falo, quero deixar um pouquinho maior. É esse formato que eu quero. Na próxima vez que a gente entrar, ele vai estar assim. Então, o recurso que eu usei foi esse seletor de campos. Nós temos também a possibilidade de exportar esses dados para PDF e Excel. Esse aqui é o padrão. E tem uma outra aqui que é de salvar pesquisa.
Então, vamos fazer uma simulação aqui, ó, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou filtrar somente os tickets do módulo de abastecimento. Então, eu vou salvar uma pesquisa aqui com o seguinte nome. Eu posso dar o nome que eu quiser aqui, tá? Abastecimento. Ok. Legal, ele salvou. O que ele fez? O que o portal fez? Ó? Ele criou aqui um recurso de pesquisa salvas. Então, se eu clicar aqui em abastecimento, olha o que vai acontecer. Essa pesquisa ele tornou padrão. Isso aqui não é que ele congelou essa informação. Se um novo ticket do abastecimento entrar na lista, ele vai aparecer aqui também. Tá? Então, é um recurso que eu também uso bastante quando eu quero analisar uma situação específica. Ah, mas eu não quero mais isso aqui. Como que eu faço? É só clicar aqui, que ele, nesse xizinho aqui à frente do módulo do nome, né, que ele exclui esse item. Tá? Então, aqui nós passamos por todos os itens. Esse aqui é para fazer um refresh, né, para atualizar. É como se eu desse um F5 aqui no browser. Isso aqui é a quantidade de itens por página. Então, por padrão, a gente pode ver 10 tickets, 20 tickets ou 50 tickets na lista. Como a gente só tem 5 tickets, o recurso não vai fazer sentido, né? Mas se tivesse mais tickets, era só selecionar aqui, a opção estando salvo, ele vai manter salvo esse recurso aqui. Ok? Então, vale a pena explorar bastante esse recurso também. O filtro padrão eu já falei, legal, dos grids, bacana. Acho que o que faltou a gente falar aqui é essa questão da comunicação, né? Aqui a gente costuma enviar todos os comunicados que a gente entende que são mais relevantes. Por isso que a gente entende que é fundamental que todos os usuários do Globos tenham acesso ao portal, né? Porque aqui a gente vai estar notificando sobre todas as novidades importantes. Então ele mostra o seguinte, nesse usuário ele está dizendo, olha, tem 39 artigos que a gente publicou que ainda não foram lidos. Quando eu clico em cima do artigo, olha o que acontece. Ele vai ler o artigo, ele baixou para 38 e assim vai, né? Então ele vai destacando quais não foram lidos ainda, para que a gente possa clicar sobre o item e ter acesso à informação. Tá? Então, por isso, quanto mais usuários estiverem conectados ao portal, melhor. Tá? E um outro recurso, que esse aqui também eu acho fundamental, eu vou mudar aqui, só um minutinho que eu vou colocar. Vou voltar para a apresentação, que é o recurso onde a gente integra o portal do cliente com o Globos. Então, só um minutinho que eu vou mudar a tela aqui. Legal, apareceu para vocês aí, né, integração do portal do cliente com o Globos. Então, nós criamos um recurso dentro do Globos que todos os usuários conseguem associar o usuário dele do portal ao Globos. Isso vai criar um facilitador que a pessoa vai conseguir, de dentro do Globos, abrir chamado, né? Então, vamos supor, a pessoa está lá no módulo de abastecimento na tela principal, ela dá um Ctrl+P, ele já vai abrir o portal, vai abrir dentro da tela de abertura do novo chamado com o sistema Globos e o módulo abastecimento preenchido. Ele só vai precisar inserir o título do ticket e a descrição do ticket e, eventualmente, um anexo e gravar. Tá? De dentro do Globos, ele não precisa nem sair do Globos para isso. Outro recurso legal também é que a notificação, então vamos supor que ele abriu o chamado no portal, fechou o portal, continua trabalhando no Globos. Quando alguém da DGM Rodotec responder aquele ticket, a notificação vai aparecer dentro do Globos, sem ele precisar acessar o portal. Então, como isso pode ser feito? O administrador do portal, do Globos, perdão, pode fazer isso pelo módulo de controle. A gente deixou disponível, mas acha que não é o melhor. Por quê? Porque dentro do cadastro de usuário, a gente criou essa aba Portal do Cliente, onde a pessoa vai digitar o e-mail que a pessoa foi cadastrada no portal e a senha. Só que nem sempre a pessoa sabe a senha do usuário. Então a gente deixou aqui, mas acha que não é o mais simples. Tá? O mais simples é esse recurso aqui, onde o próprio usuário ele pode, dentro do módulo que ele utiliza, ir naquele recurso para trocar senha, que é em procedimentos auxiliares troca de senha, digitar o e-mail
de acesso ao portal e a senha de acesso ao portal. E gravar. Só isso. A partir desse momento, toda vez que a pessoa se conectar ao Globus, por trás o sistema ele vai se conectar ao portal automaticamente. Então é isso que acontece. Quando a pessoa estiver dentro do módulo dela, de uso dela, e na tela principal do módulo, pressionar Ctrl P, ele vai aparecer dessa forma. Ele já abre o portal dentro do novo ticket com o sistema e o módulo preenchido. Basta digitar assunto, descrição e inserir o anexo. Também é possível abrir o portal perto do relógio, né, naqueles ícones que ficam ocultos. A gente tem, isso aí já é padrão, né, o ícone do Globus+. Clicando sobre ele, dá para abrir o portal também. É só clicar aqui nesse recurso que ele já vai abrir o portal, porque ele já está conectado, né, então ele já abre o portal naquela tela de lista de tickets. E aqui é um exemplo da notificação que é recebida quando um profissional da BGN Rodotec faz uma interação no ticket do usuário. Ok? Então, acho que é isso, né? Que eu consegui passar todos os recursos do portal aí, pelo menos os principais. O que vem pela frente aí, que vai ser muito interessante, mas é um trabalho muito grande ainda, a gente está criando uma base de conhecimento, né? Então a ideia é que na hora que o pessoal for abrir um chamado, ele já vai identificar qual é o sistema, módulo e o título, e ele já vai dar algumas sugestões de solução para aquela demanda, né? Então ali a gente vai incluir alguns recursos de perguntas mais frequentes, como usar determinada funcionalidade, novidades da versão também vão estar dentro do portal, né? Então a gente está desenvolvendo isso aí, e a ideia é o seguinte: hoje o PSE Online que vocês usam para consultar as adequações que são liberadas, ele vai passar para dentro do portal. E o mais legal disso é que quando vocês abrirem um ticket que tiver um PSE ou um SIM associado, quando a gente notificar a entrega, ali a gente já vai inserir um link para vocês clicarem e ver como utilizar o recurso, né? Então isso aí também a gente está em processo de desenvolvimento, então são 2 recursos importantes que vão sair em breve. A base de conhecimento vai demorar um pouquinho, vai levar um pouquinho mais de tempo, que a gente ainda está catalogando e está escrevendo os artigos. Hoje a gente já tem mais de 2.000 itens disponíveis na base de conhecimento, mas eles precisam, além da ferramenta que a gente precisa adequar, ele precisa passar por toda uma formatação, toda uma validação antes da gente liberar. Então, a gente imagina que é segundo semestre, talvez um pouco mais próximo do final do ano, por ser algo muito trabalhoso. Mas são recursos importantes que vão estar dentro do portal, por isso é fundamental a gente conseguir colocar o maior número de usuários possíveis no portal para poder utilizar os recursos. Ok? Então é isso, gente. Gostaria de agradecer a participação de todos e agora eu gostaria de abrir também para esclarecimento de dúvidas. Então, quem anotou alguma coisa ou quem tiver alguma dúvida e puder inserir no chat, eu vou analisar aqui, eu já respondo essas dúvidas. Tá? Esse material que eu apresentei para vocês, ele vai estar disponível, tanto o PowerPoint quanto esse vídeo, né? Ele vai estar disponível na internet e depois vocês vão receber um link, né, para poder baixar essas informações. Enfim, e fica à disposição para esclarecimento de dúvidas.